Fala minha gente. Pro vídeo de hoje, vamos finalizar as façanhas de um dos melhores personagens que a Marvel tem a oferecer, então vamos listar os feitos do Surfista Prateado, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Falando de um dos seus atributos mais conhecidos, analisemos seus poderes energéticos. A fonte dos dons em geral do surfista é o poder cósmico, e se quiserem mais detalhes sobre esse tipo de energia, recomendo assistir o vídeo do Thanos, onde expliquei melhor algumas coisas. Com o poder cósmico, o Arauto tem uma influência imensurável sobre energia e matéria. Ele pode lançar raios de energia que têm efeitos variados, desde calor, energia cinética, energia sólida e por aí vai, e são fortes o bastante para destruir construções inteiras sem problemas e derreter metais instantaneamente, além de ter nocauteado coisa com um único disparo. Num confronto com o Mephisto, os ataques de energia dos dois eram tão poderosos que o tamanho das explosões era equivalente ao do nosso planeta, se não um pouco maior. E sim, se o surfista quiser ele destrói planetas inteiros. Durante uma briga com o alienígena, a energia liberada obliterou o mundo onde estavam e aparentemente danificou outros planetas próximos, e num confronto com outro adversário, ele destroçou por inteiro o planeta em que lutavam, tendo feito isso só para dar um aviso ao seu oponente. Antes de ser interrompido por um ataque, o personagem chegou a alimentar uma estrela moribunda, o que exige uma quantidade fenomenal de energia. A precisão que ele tem em usar esse poder também é invejável, tendo emitido calor o bastante para ferver o fundo do oceano sem destruir o resto do ambiente, pode desativar alarmes numa boa, e ainda dissipar ilusões até encontrar o que é real de verdade. Agora como feitos extremos, onde a apelação é escancarada, ao criar uma explosão de energia num planeta, esse evento cresceu ao nível que gerou um buraco negro. O cara criou uma singularidade e saiu voando como mais um dia normal. Ele até criou o que poderia ser um mini-sol, e essa estrela realmente parece funcional e independente. O Arauto também faz campos de força no mínimo muito poderosos, seus escudos em conjunto com os do Doutor Estranho cobriram a Terra, aguentaram alguns golpes do Hulk, e até um ataque do Thor fortalecido pela Joia do Poder. Uma vez, o alienígena transportou pessoas pelo espaço ao formar uma espécie de aura que ainda permite a respiração normalmente. Quanto à sua capacidade de absorver energia, o personagem derrotou facilmente o Hulk ao sugar a radiação gama do Vingador, fazendo o gigante Esmeralda voltar a ser Bruce Banner, e também absorveu uma quantidade de energia quase infinita gerada pelo Senhor do Fogo. Um excelente exemplo de toda essa absorção foi a vez que o herói recebeu o ataque de energia do Unilord, e devolveu o que recebeu, só que nas suas próprias palavras, multiplicado por 1 milhão de vezes. E isso resultou em nada menos do que a evaporação de um sistema solar. O surfista é todo filosófico pensante e defensor da vida, mas é o pior sujeito para desafiar quando acham que dá para apelar pra porrada. E não satisfeito com tudo isso, o cara ainda tem uma manipulação de matéria muito roubada. Esse miserável incrivelmente bem escrito transformou um cinzeiro em ouro puro, pode mudar sua aparência para se parecer com um humano, e desfez vários líquidos venenosos. Ele também abriu e fechou um buraco numa rua quando entrou nos esgotos, e fez o Carnificina ficar preso em uma casca inquebrável de energia solidificada. Sabemos que não funcionou porque a história do simbionte não acabou aqui, mas não deixa de ser relevante. Entrando no cúmulo da apelação, vejamos seus poderes únicos. O Arauto demonstrou um bom nível de telepatia, podendo sentir emoções humanas aparentemente pelos pensamentos, e também entrou na cabeça do Hulk, conseguindo acessar suas memórias sobre como ganhou seus poderes. Ao ver as memórias de uma mulher, o cara ainda conseguiu projetar elas como hologramas, e até enganou o Galactus com uma projeção da sua mente. Embora não use muito esse poder, ele demonstrou a capacidade de se teletransportar, e em grande escala, como quando criou um portal que teletransportou 3 bilhões de naves, o que pouquíssimos usuários desse dom poderiam fazer. Até a bondade genuína do surfista dá vantagens, sua alma é tão nobre e pura que só o fato dele existir faz o demônio Mephisto considerá-lo uma ameaça. Quando esse mesmo vilão encolheu o herói e prendeu dentro da sua cabeça na tentativa de aprisioná-lo, o Mephisto até tentou manter ele preso, só que nas suas próprias palavras, a força de vontade e bondade do Arauto enlouqueciam o demônio, que não aguentou e libertou o alienígena. E claro, não podemos deixar de falar da sua prancha, sua marca registrada. O objeto é feito de energia cósmica, resistente ao ponto do coisa do Quarteto Fantástico não conseguir sequer amassá-la, e mesmo que de alguma forma seja destruída, o personagem pode simplesmente refazer ela do nada sem nenhum problema aparente. A prancha segue seus comandos mentais tanto perto quanto bem longe do seu dono, e também pode ser moldada para ter formas e finalidades diferentes. O Arauto já transformou ela numa espada gigante, e até numa corrente para mover uma máquina que aprisionava o Galactus. Além disso tudo, o personagem tem uma grande influência sobre seres vivos e matéria biológica, podendo curar formas de vida tanto de ferimentos quanto de doenças. O surfista já curou uma moça que parecia bem debilitada, tanto que a enfermeira disse que, depois do raio do herói, a mulher se mexeu e tentou falar. O herói ainda chegou a salvar o Thor quando o deus do trovão estava quase indo dessa para melhor, não deve ser pouca energia que iria curar o filho de Odin. Agora em nível mais microscópico, o Arauto já mudou temporariamente a química corporal de uma moça viciada em substâncias, para que seu metabolismo ficasse limpo pelo menos momentaneamente, e também curou uma praga do corpo de milhares de indivíduos, evitando que esse agente infeccioso se espalhasse.
E para vermos o nível imensamente alto da sua interação com matéria orgânica, uma vez o alienígena chegou em um planeta moribundo, e emitindo energia cósmica, ele literalmente começou a criar vida por esse mundo, modificando a estrutura dos átomos, nutrindo o solo, limpando os oceanos e fazendo os animais saudáveis. O problema de brincar de Deus foi que pelo esforço e concentração que usou, o surfista sem querer extrapolou no gasto de energia e o planeta começou a perecer novamente, porque o processo de evolução das formas de vida ali foi acelerado em bilhões de anos, só que no período de tempo de instantes, e como não conseguia conter o poder cósmico que emitia, os biomas desse mundo apodreceram de vez. No combate, vamos a fundo. Sejamos honestos, o surfista prateado não é conhecido justamente pela sua habilidade marcial quando o assunto é cair pra porrada, e é nítido que nas suas lutas, o que torna ele tão perigoso é o nível dos seus poderes e sua inteligência em usá-los. Porém, ainda que não seja alguém como Punho de Ferro ou o Capitão América, ele não é incompetente e provou ter bons instintos quando precisa lutar, fora que ser um arauto do Galactus fez ele entrar em muita briga, querendo ou não ganhou experiência. Ao lidar com personagens famosos, no passado o alienígena já lutou contra o Thor, sendo que nessa ocasião ambos tinham sido manipulados pelo Loki para brigarem, com o deus da trapaça ainda aumentando os poderes do surfista. Aqui, ambos os heróis começaram a todo vapor, só que o arauto teve a vantagem e derrubou o deus do trovão com um ataque de energia carregado, embora não tenha derrotado o Vingador, e ainda impediu o filho de Odin de usar seu martelo ao colocar um escudo cósmico ao redor do objeto. Porém, antes de termos algum vencedor, o surfista sacou que estava sendo manipulado pelo seu aumento repentino de poder e mencionou o nome do Loki, o que chamou a atenção do Thor. A partir daqui eles começaram a esclarecer o mal-entendido e notaram que não deviam brigar, então cada um foi pro seu lado e não nos foi deixado um vencedor. No tempo que o Hulk ficou em sacar como gladiador, o arauto também parou nesse planeta e foi enviado para a arena, lutando justamente contra o gigante Esmeralda. Aqui o surfista mostra uma habilidade real com uma clava e sua prancha como escudo, já que seus poderes estão bem mais enfraquecidos, e tem uma vantagem inicial contra o Hulk, até tirando o sangue dele com um golpe certeiro. E nessa mesma luta, ele ainda encara outros alienígenas gladiadores, provando ter um estilo de luta instintivo e agressivo, despachando outros adversários sem muito sufoco. O problema foi que pela distração de ter vários oponentes, ele acaba sendo acertado em cheio pelo Hulk, que destrói seu disco corporal que o mantinha preso, e antes de poder agradecer o herói leva uma surra do Vingador. Só que quando o responsável pela luta aciona os discos dos outros guerreiros para deixar eles incapacitados, o surfista destrói essas restrições de todo mundo ali, já que ele estava livre. Isso encerra o combate entre geral e depois os dois se acertam, com o gigante Esmeralda agradecendo pela ajuda do seu antigo amigo. Novamente não temos um vencedor definitivo, mas mesmo com os dois mais fracos que o normal, deu pra ver que o alienígena sabe se virar. Agora indo para as suas vitórias, o arauto já venceu o Bill Raio Beta, um ser com poderes como os do Thor, em nível semelhante, e um lutador decente. Nesse breve confronto, o herói até é atacado mas acaba levando a melhor bem rápido sobre o Bill, e com poucos golpes conseguiu dominar seu adversário e derrubá-lo, com a briga só não se estendendo porque o Bill é resgatado, mas dá pra ver que esse último ficou em desvantagem. E por último, o surfista derrotou o Senhor do Fogo, um arauto menos conhecido do Galactus. Esse combate foi mais acirrado e equilibrado porque os dois usaram seus ataques de energia com precisão e se mostraram equivalentes no mano a mano. O cabeça de fogão até surpreendeu seu adversário cromado em alguns momentos. Só que depois de perder a paciência, nosso herói foi menos educado com o Senhor do Fogo e acertou golpes sem dó, vencendo a luta depois de deixar o faísca ambulante inconsciente numa cratera. Nas fraquezas, vamos analisar. Verdade seja dita, o personagem não tem exatamente um ponto fraco preocupante na sua fisiologia. O que pode ser um problema são dispositivos ou seres que absorvem e diminuem seus poderes, o deixando mais fraco. Melhor exemplo disso é o Doutor Destino ter criado uma máquina para roubar os poderes do arauto, e o Hulk vermelho ter absorvido seu poder cósmico. Agora uma vulnerabilidade real, ainda que tenha sido mais contornada em algumas histórias, é que como o surfista é muito idealista pelo bem maior e geralmente mais pacífico que seus adversários, várias vezes ele acaba sendo manipulado por gente como Thanos, Doutor Destino e o Mephisto. Isso não acontece exatamente por ingenuidade, mas sim porque o herói costuma acreditar em redenção e busca o melhor nos seres vivos, então acaba sendo enganado pela sua própria ideologia, porém ele não é sempre influenciável assim e aprende com seus erros. Enfim pessoal, é isso. Vimos como esse alienígena é muito mais poderoso e versátil do que o público em geral acha. O cara realmente é um dos seres mais poderosos dos quadrinhos em geral. Fora que o surfista prateado tem camadas de humanidade bem construídas e um conceito filosófico interessante, já que possui tantas habilidades grandes em conjunto com uma visão muito humilde e esperançosa da vida, o que ajudou a fazer dele uma das figuras mais cativantes, marcantes e duradouras da Marvel. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!